Fala pessoal, esse vídeo aqui vai ser muito importante porque muitos de vocês têm pedido uma análise comparativa entre a CPFL Energia e a CEMIG, duas excelentes empresas. Quando a gente olha principalmente para os indicadores de rentabilidade, a gente vê que as duas caminham muito parecido, né pessoal? Com um ROI de 27% para a CEMIG e um ROI de 29,5% para a CPFL. A gente precisa entender não só o modelo de negócios dessas duas empresas, que são muito parecidos, mas também ver qual delas teria um maior potencial para o pagamento de proventos, né? Então esse vídeo a gente vai fazer uma análise bastante integrada, vamos bater tanto os aspectos qualitativos e também fazer o valuation das duas empresas, para saber qual das duas estaria mais descontada nos patamares de preço atual. No dia de hoje o canal irá alcançar o patamar de 13 mil inscritos e eu agradeço demais a força que vocês têm dado para o canal. Pessoal, é muito importante cada vez que vocês compartilham esse vídeo em outras plataformas, que vocês deixam um comentário, uma curtida, tudo isso ajuda o YouTube a entregar nosso conteúdo para mais e mais investidores. Então, meu muito obrigado a vocês. Lembrando que nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos, a intenção é trazer conteúdo informativo relevante para você tomar melhores decisões investindo em ações. Para começo de conversa, é importante que vocês entendam que tanto a CPFL Energia quanto a CEMIG têm uma estrutura de negócios muito parecida. São empresas que atuam no setor elétrico e ambas atuam nos diversos segmentos do setor, né? Tanto no segmento de geração, de distribuição, de transmissão, mas sem dúvida o carro-chefe das duas companhias é o segmento de distribuição. E aqui vem um ponto interessante. No passado recente, o segmento de distribuição era o patinho feio do setor elétrico, porque é um segmento um pouco mais complicado, né? Você tem milhares e milhares de clientes, tem uma demanda de fiscalização muito maior, né? Com controle do DEC, do FEC, as perdas também de energia. Então esse é um setor um pouco mais complicado. Porém, grandes empresas vêm realizando um excelente trabalho dentro do segmento de distribuição, né? E talvez hoje tanto a CPFL Energia quanto a CEMIG sejam os principais destaques. Vocês vão entender isso melhor ao longo desse vídeo. Pessoal, começando pela CPFL Energia, é importante que vocês entendam que a CPFL foi comprada no ano de 2017 pela State Grid, a maior empresa no ramo global do setor de energia elétrica, né? Então é uma estatal chinesa que vem comprando participação em empresas ao redor do mundo e depois que ela compra essas empresas, ela começa a fazer uma reestruturação e extrair bastante eficiência junto aos ativos. E a gente consegue perceber isso claramente da margem líquida da CPFL Energia. Vejam como essa margem líquida era de apenas 4,4% em 2017 e foi aumentando e se expandindo até o ano de 2023, no qual a empresa fecha com a margem líquida de 13,4%. Isso aqui é muito importante porque reflete o ganho de eficiência, ou seja, a margem líquida é o percentual da receita que vai de fato se transformar em lucro líquido. Então, conforme a empresa vai contingenciando gastos, reduzindo custos, enxugando despesas, ela consegue se tornar muito mais eficiente a médio e longo prazo. Então essas empresas multinacionais, né, que atuam em diversas partes do globo, elas pegam algumas tecnologias que deram certo em outras partes e vão implementando também nas aquisições realizadas aqui no Brasil. Esse é o caso da ADMS, que é um sistema implementado pela State Grid aqui no Brasil junto à CPFL Energia, né? Então esse é o sistema de controle inteligente totalmente integrado para utilities. Então ele gera diversas melhorias nas redes e isso acaba se desdobrando em melhores indicadores regulatórios. Outro ponto interessante é que cerca de 30% do EBITDA gerado pela CPFL Energia vem do segmento de geração de energia, né? E ela possui aqui um portfólio bastante diversificado entre usinas hidrelétricas, eólicas e usinas de biomassa. Pessoal, hoje a CPFL Energia é considerada uma das melhores empresas do ramo elétrico aqui no Brasil, né? A empresa vem implementando bastante tecnologia, gerando modernização das suas redes e aumentando os seus níveis de eficiência. Quando a gente olha para o CAPEX da companhia, a gente percebe uma coisa interessante. Ela pretende continuar crescendo, mas agora dentro do segmento de transmissão de energia, né? E a gente tem visto recentemente a CPFL Energia bastante ativa nos leilões de transmissão de energia, né? E isso deve aumentar ainda mais esse segmento que é bastante pequeno dentro do modelo de negócios, né? Vejam que o EBITDA gerado pelo segmento de transmissão é de apenas R$1 bilhão, mas com os aportes recentes dentro do segmento de transmissão, a tendência é que a longo prazo o EBITDA será muito maior, contribuindo para uma melhor diversificação das receitas da companhia. Atualmente, a CPFL Energia busca o equilíbrio entre crescimento e dividendos, e isso é muito bom, pessoal, porque o que você quer não é receber um montante muito grande de dividendos em um último ano, você quer um dividendo crescente e sustentável. Então, conforme ela continua investindo em crescimento, a tendência é que os dividendos continuarão também crescendo a médio e longo prazo. Vejam vocês que o payout depende de uma alavancagem financeira, né? Então, dependendo da alavancagem, ela pode fazer o repasse de até 100%
do lucro líquido na forma de proventos, que gera um dividendo bem acima da média. Agora, para a galera que investe super focada em dividendos, tem que tomar cuidado porque é preciso ter visão de médio e longo prazo. Veja o exemplo da CPFL Energia. No passado ela não pagava bons dividendos, um payout bem baixo, na casa dos 23%, porém com a reestruturação realizada pela State Grid, gerando maiores ganhos de eficiência para a companhia e também um aumento maior no payout de proventos. Então agora a companhia está trabalhando com yield próximo de 8%, que é um excelente dividendo para uma companhia que continuará crescendo aí nos próximos anos. Pessoal, olhando agora para os indicadores da CPFL Energia, nós temos aqui uma empresa sendo negociada a um PL de 7,5 vezes, um PVP de 2 vezes e um EV/EBITDA de 4,4, ou seja, uma forte geração de caixa aqui. Atualmente ela tem um endividamento bastante controlado para uma empresa do setor elétrico, lembrando que essa alavancagem poderá vir a crescer nos próximos anos com o investimento no segmento de transmissão, Outro ponto interessante é que você sempre vai tentar confrontar o PL com os indicadores de rentabilidade, Então vejam aqui que nós temos uma rentabilidade bem acima da média, um ROI de quase 30% e um ROIC de 20%. Então um retorno bem alto sobre o capital investido pela própria empresa. Por fim, nós temos um crescimento das receitas de 8% nos últimos 5 anos e um crescimento de 35% nos lucros, Isso vem refletindo um excelente trabalho realizado pela State Grid. Talvez o ponto de risco a ser observado aqui seja justamente o fato de estarmos falando de uma empresa cujo controlador é externo e ela possui também um baixo free float, Então 16% apenas de free float. Mas o ponto de atenção é que no passado a State Grid já tentou realizar o fechamento de capital junto à CPFL Energia, o que não quer dizer nada, Pode ser que a empresa continue seguindo listada em bolsa, porém é um ponto de atenção, que tem que ser analisado um pouco de perto, uma vez que o controlador é externo e o free float da empresa é relativamente baixo. No caso da CEMIG, nós também temos uma holding do setor elétrico com um portfólio bastante diversificado dentro dos diversos segmentos do setor. Um ponto importante aqui é que a CEMIG tem uma diversificação um pouquinho maior. Vejam vocês que, apesar da distribuição ainda ser o carro-chefe da empresa, ela consegue diluir muito mais esse EBITDA dentro de outros segmentos, como o segmento de geração, o segmento de comercialização, que tem crescido bastante, e também um pequeno segmento aqui de distribuição de gás. A CEMIG tem uma história relativamente parecida com a CPFL Energia. Galera, vejam vocês que a margem líquida da CEMIG chegou a ser 1,7% em 2016, ou seja, bem próximo de dar prejuízo. De lá para cá, a empresa pegou uma gestão muito mais comprometida, gerando um maior ganho de eficiência, e a gente vê isso traduzido no aumento das margens. Então a gestão da empresa foi reduzindo despesas, controlando melhor os custos da companhia, também modernizando as redes elétricas, e tudo isso se traduziu num controle muito maior dos indicadores de qualidade. A gente vê tanto o DEC quanto o FEC caindo ano a ano. Isso mostra um bom controle operacional por parte da atual gestão. Nós temos também um maior índice de contas arrecadadas, a companhia também lidando muito bem com a inadimplência. Tudo isso vem gerando muito ganho de eficiência para a companhia. A gente consegue perceber a evolução do ROI nos últimos anos, o retorno sobre o patrimônio líquido da companhia. Galera, olhando agora para o futuro, aonde a empresa pretende continuar crescendo, Então vejam vocês que, diferente da CPFL Energia, a CEMIG ela pretende dar prioridade para o segmento de distribuição. Recentemente saiu um fato relevante informando a projeção de investimentos entre 2024 e 2028. A gente tem aqui um montante de 35 bilhões a serem investidos e 23 bilhões será direcionado exclusivamente ao segmento de distribuição para modernizar as redes elétricas. Tudo isso tende a gerar ganho de eficiência também a longo prazo. Então, quando você investe em CEMIG, você está investindo numa empresa que pretende continuar sendo majoritariamente distribuidora de energia, mas que possui também outros segmentos crescendo bastante dentro do resultado, como o segmento de comercialização e o segmento de distribuição de gás. Em termos de alavancagem, hoje a CEMIG ela trabalha praticamente sem dívida, considerando uma empresa do setor elétrico que demanda um alto capex, está trabalhando com alavancagem de 0,89. Isso aqui pode abrir uma perspectiva maior para proventos, e lembrando que agora nos próximos anos a CEMIG deverá contratar bastante dívida, uma vez que existe um montante ali projetado de 35 bilhões para investimento. Mas isso não seria problema, uma vez que a companhia está com a alavancagem muito controlada e gerando muito caixa também. Então nós temos a administração destacando que o foco em uma gestão operacional eficiente, enquadramento nos parâmetros regulatórios e um portfólio de negócios diversificado tem contribuído para a companhia entregar resultados robustos. E a gente tem visto o reflexo disso tanto na geração de caixa como também no lucro líquido consolidado, que aumentou 40%
na comparação do quarto trimestre de 2023 com o quarto trimestre de 2022. Pessoal, então a gente olha aqui para os indicadores fundamentalistas da CEMIG, é uma empresa que está muito barata por aquilo que vem entregando. Então nós temos aqui um PL de 4 vezes, o PVP de praticamente 1 vez, a companhia rodando com alavancagem muito controlada, indicadores de rentabilidade extremamente elevados também e um forte crescimento dos lucros nos últimos 5 anos. A margem líquida alcançando agora quase o patamar dos 20%. Então hoje, do meu ponto de vista, a CEMIG seria uma das empresas mais descontadas frente à qualidade nos resultados. Pessoal, claro que a gente pega hoje uma empresa redonda, igual a CEMIG, trabalhando praticamente sem dívidas, com indicadores muito elevados, tanto de rentabilidade quanto de eficiência, e muito descontado assim, é porque provavelmente o mercado está enxergando algum risco, E sem dúvida se trata aqui do risco de federalização, A gente sabe que existe lá uma dívida entre o Estado de Minas Gerais e a União, e uma das propostas realizadas pelo Rodrigo Pacheco foi que as estatais mineiras passassem para a União como abatimento a essa dívida. Mas me parece que a federalização vem perdendo bastante força nas últimas semanas, Agora com a proposta do governo de reestruturar a dívida dos estados. Então hoje seria mais interessante para Minas Gerais manter a CEMIG e a Copasa dentro do estado e utilizar os dividendos para ajudar a abater essa dívida, Lembrando que tanto a CEMIG quanto a Copasa estão gerando muitos dividendos atualmente, A própria XP recentemente elevou a recomendação de compra para as ações da CEMIG com preço-alvo em R$ 16,00 e considera que a federalização é algo bem difícil de acontecer. Não é impossível, tá, pessoal? Porém, a perspectiva que nós temos atualmente é que ela vem perdendo força nas últimas semanas. Fazendo agora uma análise quantitativa, Qual seria o valor justo da CPFL Energia e da CEMIG? Qual das duas tem maior margem de segurança para aportes? Então veja que utilizamos aqui o PL histórico pelo qual essas ações eram negociadas nos últimos 10 anos e utilizamos também o lucro por ação atual de cada uma delas, E também o VPA, o valor patrimonial por ação. Então, utilizando o método de Graham adaptado para a realidade do ativo, ou seja, aqui nesse método a gente exclui o 22,5. A gente cria um novo coeficiente com base nos múltiplos históricos para trazer um preço-alvo para dentro da nossa realidade aqui do Brasil, tá, pessoal? Então, com base nos lucros reportados e nos múltiplos históricos, o preço-alvo da CPFL Energia seria algo na casa dos R$ 44,00, que nos daria uma margem de segurança de 26% para aportes. Já a CEMIG ela tem um preço-alvo na casa dos R$ 17,23, com a margem de segurança de 33,89%. Outro ponto importante a favor da CEMIG é que ela deve entregar maiores dividendos a médio e longo prazo. Isso porque a empresa trabalha com payout de apenas 50% e ainda assim já entrega um yield aí próximo da casa dos 10%. Lembrando que agora em 2024 deverão surgir alguns dividendos extraordinários, frutos lá da venda da Aliança Energia. Quando a gente faz uma comparação final aqui entre os principais indicadores fundamentalistas, a CEMIG acaba ocupando o primeiro lugar. Então vejam que no comparativo de rentabilidade e eficiência, a CEMIG acaba perdendo por pouco. Então ela tem um ROI de 27% contra 29% da CPFL Energia e o ROIC de 17,7% contra quase 20% da CPFL Energia. Então a CPFL Energia, em termos qualitativos, é um ativo superior à CEMIG, tá, pessoal? Principalmente em decorrência de toda a tecnologia e modernização que a State Grid tem importado para melhorar a estrutura da CPFL Energia. Em contrapartida, quando a gente considera também os aspectos de valuation e endividamento, a CEMIG estaria muito descontada, Veja que ela está trabalhando praticamente sem dívida e com valuation extremamente depreciado. Muito disso se deve, é claro, a toda aquela novela de federalização, tá? Então, a minha escolha principal hoje, inclusive eu venho montando posição, são nas ações da CEMIG, Acredito que estão muito descontadas por aquilo que vem entregando, tem boa perspectiva de pagar bons dividendos e um setor extremamente estável, que é o setor de energia elétrica. Queria que você deixasse para mim um comentário para falar qual das duas tem sido a sua maior aposta para o longo prazo, CPFL Energia ou CEMIG. Deixe também uma sugestão de análise que vamos trazer para vocês aqui no canal. Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado, deixe sua inscrição, também um comentário e até o próximo vídeo.